As lâminas de tico-tico podem ser fornecidas com encaixe T, hoje o encaixe mais comum, alguns modelos mais antigos com encaixe U e também com encaixe Makita. Quando você compra a sua ferramenta, você tem que dar uma olhada em que tipo de encaixe vem na sua máquina. O encaixe T, com o encaixe mais atualizado, você não vai ter problemas de conseguir acessórios para a sua ferramenta. A Bosch, por padronização, ela coloca lâminas cor azul para metal, lâminas cinza para madeira, lâminas pretas para aplicações especiais e lâminas brancas para metal e madeira. Também possuímos lâminas para materiais poliméricos, PP, PMA e PVC. As lâminas em geral, elas possuem dois tipos de pontas, como vocês podem observar. Esse tipo de ponta tradicional, não permite que eu faça um corte por imersão. Eu não necessito de um pré-furo para iniciar um corte no meio do meu material. Possuo lâminas estreitas e lâminas largas. As lâminas estreitas, elas são projetadas para fazer cortes curvos, devido à espessura da lâmina ser menor e eu não ter risco de encostar com a traseira da minha lâmina no material. Já lâminas mais largas, elas são para fazer cortes retos. Eu possuo esse tipo de lâmina tanto para metal, como também eu possuo esse tipo de lâmina para madeira. Então vocês podem observar, né, que a lâmina estreitinha eu consigo fazer um corte curvo e a lâmina larga já é um corte definido. A embalagem da sua lâmina, ela possui algumas informações importantes. Tipo de máquina que essa lâmina encaixa, a espessura de material que ela corta, corte reto, um corte limpo, não é um corte rústico, é um corte limpo. Fala pra mim aqui que essa é uma lâmina long life. Diferentemente desta lâmina, esta lâmina é uma lâmina de aço carbono. E esta lâmina é uma lâmina bimetálica, ou seja, o dente é feito de aço rápido. Ele vai demorar mais tempo para cegar a minha lâmina. Dentro das lâminas para metais, então a linha Bosch ela tem lâmina específica para alumínio, T227D, de aço rápido. Possuímos uma lâmina estreita e uma lâmina mais larga. Então a lâmina estreita para cortes curvos e a lâmina mais larga para cortes retos. A garganta do dente ela é maior para que tenha menos problema de empastamento do alumínio. Um excelente fluido para corte de alumínio seria álcool de cozinha. Lâmina básica para inox, pode observar que ela possui já um dente mais miúdo. Caso necessite de uma lâmina mais resistente para aplicação em aço inoxidável, então possuímos também uma lâmina especial para aço inox, aonde a base do dente ela é feita em metal duro, isso é, carboneto de tungstênio. Você pode observar que ela é uma base soldada de carboneto de tungstênio. Essa é uma lâmina específica para uso em aço inox. Lâmina básica para metal. Você pode observar que o dente dessa lâmina é um dente bem miudinho. Tem um dente para cortar materiais mais finos. As lâminas Progressor, ela possui a capacidade de cortar material mais fino e material mais grosso. Observe que na parte mais grossa da lâmina ela tem um dente maior e aqui mais na basezinha ela possui um dente mais miudinho para não ter risco de quebrar o dente. Também possuímos a lâmina para corte curvo em metal, uma lâmina básica, duas opções de dentição, aonde cada lâmina ela vai ser definida para cortar uma espessura de aço. Tudo isso está indicado na embalagem da sua lâmina.
lâminas flexíveis. Também optando pela variação aí de dentição de acordo com o material que você vai estar cortando. Esta é a família de lâminas para metais. Lâminas para aplicações especiais. Esta é uma lâmina para fibra de vidro, onde na ponta do dente da minha lâmina eu possuo uma pequena pastilha de carbeto de tungstênio. Especial para materiais cerâmicos. Posso cortar material como cerâmica macia, lonas de freios industriais. Consigo, através do carboneto de tungstênio da lâmina, fazer o corte do material. Especial para aço inox. Então também tem aqui uma lâmina onde ela tem carbeto de tungstênio soldado na minha lâmina. Então essas são as lâminas para aplicações especiais: inox, cerâmica e fibra de vidro. Na parte de lâminas para madeira, lâmina Progressor. Então, como toda lâmina Progressor, seja ela para madeira ou seja ela para metal, então ela possui a aplicação para corte de materiais finos e para materiais de espessuras maiores. Então é uma lâmina de aço carbono, possui a ponta definida para fazer corte por imersão. Uma lâmina de alta precisão, super afiada. Vocês podem observar que a lâmina foi colocada na ponta dos dentes e ela está em equilíbrio, para mostrar para vocês a precisão que é essa lâmina. Possuímos aqui uma lâmina bimetálica. Então aqui mostra ela bimetálica. É uma lâmina extra clean para madeira. Então vocês podem perceber que no meio da lâmina ela muda o formato de dente, aonde ela vai fazer um corte limpo na parte de baixo da madeira e na parte de cima da madeira. Tá? Uma lâmina para corte reto. Essa é uma lâmina também bimetálica, extra clean, né? Corte limpo em cima e embaixo. Porém esta lâmina ela é definida para fazer um corte curvo, diferentemente da irmã dela, que é para cortes retos. Essas três lâminas definidas para cortes em madeira. Na parte de corte para materiais laminados, então nós temos os dois modelos: corte curvo e corte reto. Então lembrem sempre que a lâmina de corte reto, se ela possui esse tipo de ponta, corte por imersão, diferentemente da lâmina, né, para corte em curva. Aqui eu possuo uma lâmina de corte invertido. Então vocês podem observar que o dente da lâmina é o inverso. Normalmente essa lâmina vai puxar a base da madeira contra a base do equipamento. Esta aqui já é dente invertido. Ela vai fazer com que o corte da madeira, a fibra da madeira, ela fique oposta à base da máquina. Se eu quero fazer um corte e eu não quero que a rebarba ela fique para o lado de cima, e sim para o lado de baixo, então eu consigo também, tenho aqui esse tipo de lâmina com esse tipo de aplicação. As lâminas tradicionais somente fresadas, né? Podem ver que ele é diferente da lâmina retificada. Então o custo é um custo mais acessível. Porém eu tenho um corte acabado e aqui nesse tipo de lâmina eu possuo um corte rústico, seja um corte reto ou um corte curvo. Então eu também posso estar escolhendo como é o acabamento do meu corte. E este modelo aqui, vocês podem observar pelo comprimento, é uma lâmina já para o pessoal que gosta de fazer corte em peito de pomba, já para materiais de grande espessura. Lembrando que você necessita de uma máquina que comporte o esforço necessário para fazer esse corte nesse material. Então essa é uma pequena amostra da linha de serras para madeira: corte rústico, corte acabado em madeira, corte em materiais laminados, curvo e reto, e corte para madeira, né? Seja corte curvo, corte reto ou
cortes de materiais finos e grossos. Se você tem dúvidas em selecionar o seu equipamento, procure o técnico da sua região ou entre em contato conosco. Mande um e-mail, um WhatsApp, o nosso e-mail e contato telefônico estão na descrição deste vídeo. Aprendendo com a Bosch.